inscreva-se no canal. Eu sou um fazendeiro de gado no Tocantins. Não é o melhor trabalho, mas é trabalho, e como está difícil encontrar um emprego com salário decente nos dias de hoje, aprendi a apreciá-lo. O trabalho envolve limpar as vacas, verificar suas cascas, ordenhá-las e ajudá-las a dar à luz quando necessário. É um trabalho bastante bagunçado quando você olha de fora, mas eu me acostumei. Nem sinto mais o fedor como sentia quando comecei. Costumava ser quase insuportável, mas agora realmente não é nada. A fazenda era do meu pai antes de mim, e do meu avô antes dele. A história que eu vou contar é do meu pai. Ele a contou para mim quando eu comecei no trabalho, como um tipo de lição sobre o que não fazer ao cuidar dos animais e trabalhar na fazenda. Ele já se foi, Deus o tenha, mas essa história me assombra há anos, então pensei em deixar outras pessoas ouvirem e julgarem por si mesmas. Isso foi nos anos 60, quando meu pai estava na casa dos 20 anos. Ele trabalhava na fazenda com seu pai, Bill, na época. Ele odiava o cheiro que só piorava quando o calor chegava no verão. E limpar depois das vacas era pior. Veja bem, as vacas ficavam em um enorme celeiro, que na verdade era mais como um grande galpão onde eram alimentadas e mantidas durante a noite. Elas podiam pastar durante o dia, e ao longo da noite as vacas defecavam e as fezes caíam no chão de concreto abaixo delas. Então, de manhã, quando as vacas saíam para pastar, meu pai pegava uma mangueira bem longa e borrifava os excrementos até o final do celeiro, descendo por um cano que levava a um grande tanque abaixo do celeiro. O tanque seria esvaziado uma vez por semana por um sujeito que vinha e se livrava do resíduo. Era um trabalho realmente nojento, mas meu pai o fazia mesmo assim. Bem, meu avô decidiu que era muito trabalho para fazer na fazenda, apenas ele e meu pai. Então decidiram contratar mais um ajudante. Eles não conseguiram encontrar ninguém interessado no trabalho nas primeiras semanas, até que conheceram um sujeito numa loja de ração local chamado Fred. Ele estava na casa dos 20 anos e ansioso para trabalhar. Não tinha emprego há anos e estava desesperado por dinheiro, já que a esposa estava grávida do primeiro filho deles. Meu avô o contratou ali mesmo, na loja de ração, e no dia seguinte Fred já estava na fazenda, trabalhando mais duro do que qualquer outra pessoa que meu pai já tinha visto. Ele era determinado e super ambicioso, sempre correndo pela fazenda, consertando coisas que precisavam de conserto e tentando aprender absolutamente tudo o que faziam. Ele amava o trabalho e contava para todos como queria ser bom no que estava sendo pago para fazer. Ele acreditava em um trabalho honesto e que as pessoas deveriam ganhar dinheiro pelo qual estavam trabalhando. Meu pai admitiu que gostava de ter Fred por perto, não apenas porque ele trabalhava duro, mas também porque era ingênuo e bem facilmente manipulável. Meu pai tinha certas tarefas dadas pelo meu avô ao longo do dia, e cada vez que era instruído a fazer algo, ele apenas passava a tarefa para o Fred. Ele não se importava porque não sabia, e meu pai não se importava porque significava menos o trabalho que ele odiava. Cerca de 4 meses se passaram com Fred fazendo a maior parte do trabalho na fazenda, e meu pai até começou a achar engraçado que ele realmente faria qualquer coisa que lhe mandassem, sem questionar. Ele estava feliz em fazer isso. Numa manhã quente de verão, as vacas acabaram de sair para pastar. E meu avô disse ao meu pai para borrifar os excrementos pelo eixo no final do celeiro, como costumava fazer. Meu pai então passou o trabalho para o Fred e se sentou ao lado do celeiro para fumar um cigarro. Quando o Fred terminou, ele saiu para dizer ao meu pai que tinha uma ideia que seria muito benéfica para a fazenda. Ele disse ao meu pai que se eles mesmos esvaziassem o tanque abaixo do celeiro, poderiam usar as fezes das vacas como adubo nos campos. Isso fertilizaria as plantas e as fariam crescer maiores e mais rápidas. Meu pai disse que, a princípio, achou a ideia estúpida, mas depois pensou que seria engraçado ver se Fred realmente tentaria esvaziar aquele tanque de fezes. Então, ele concordou. Não contou ao meu avô porque sabia que ele nunca provaria, e ele só queria ver como aquilo se desenrolaria. Ele mostrou a Fred onde ir para liberar a válvula e esvaziar o tanque nos grandes barris. Ele disse a Fred para ter muito cuidado e não virar o registro muito rápido, senão o encanamento poderia entupir e eles teriam que chamar alguém para consertar. Meu pai deixou Fred sozinho para fazer o que ele tinha planejado e decidiu dar uma volta pelo celeiro para verificar os portões e garantir que tudo estava em ordem. O que meu pai não sabia na época era que Fred acabaria virando o registro muito rápido e o encanamento acabaria entupindo. Fred então abriu o tanque de cima e enfiou um bastão na lama para tentar desalojar o que estava bloqueando o encanamento. Meu pai ouviu gritos vindos de dentro do celeiro e correu para ver o que estava errado. Ele desceu até o tanque e ficou horrorizado com o que encontrou. Fred havia caído no enorme tanque de 30 mil litros que não havia sido esvaziado por uma semana,
e agora estava se afogando na espessa mistura e estendendo desesperadamente as mãos em busca de ajuda. Quando meu pai chegou ao topo da escada e olhou para dentro do tanque, tudo que podia ver era a mão de Fred se projetando para fora da massa marrom. Ele agarrou a mão e tentou puxá-lo para fora, mas não tinha alavanca alguma no topo daquele tanque. Ele conseguiu puxar o Fred tempo suficiente para ele dizer ao meu pai que estava apenas tentando consertar sozinho, já que sabia que teriam que pagar alguém por seu erro. Ele se sentiu mal. Meu pai o tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem, que ele só se segurasse. Foi quando a mão de Fred escorregou e ele mergulhou novamente na espessa excreção. Dessa vez, nenhuma parte do corpo de Fred pôde ser agarrada para possivelmente resgatá-lo. Meu pai não sabia o que fazer, então correu pela fazenda o mais rápido que pôde para chamar meu avô, que imediatamente chamou a polícia. Quando voltaram para o tanque, a mão de Fred tinha desaparecido sob a lama, e não havia nada que meu pai e meu avô pudessem fazer além de esperar. A polícia chegou com bombeiros, mas não sabiam muito o que fazer. Acabaram enfiando um poste de metal no tanque com um tipo de laço na ponta, e quando puxaram Fred para fora, ficou claro que ele havia morrido. Meu pai ficou horrorizado e sentiu que era culpa dele. Ele sabia que era uma ideia ruim, mas pensou que seria engraçado. Ele poderia ter impedido Fred, mas sua própria arrogância o deixou fazer isso. A esposa de Fred tornou-se uma viúva, nunca se casou novamente. Deu o nome do filho deles a ele e eventualmente se mudou da cidade. Meu pai fez questão de trabalhar tão duro quanto Fred todos os dias pelo resto de sua vida, em homenagem ao homem cuja morte ele sentia ser responsável. Meu pai faleceu em 2018 e a última coisa que ele me disse foi para nunca tirar vantagem do trabalho árduo de alguém. Inscreva-se no canal. Eu tinha por volta de 12 anos quando isso aconteceu. Agora eu tenho 33, mas pensar no que aconteceu naquela noite ainda me dá arrepios. Para contextualizar, acho que devo mencionar que cresci em uma fazenda muito grande no meio do nada lá no sul. Não era nas montanhas como você pode estar pensando, era apenas gramado e colinas por quilômetros. Minha mãe e meu pai foram criados em grandes cidades, então quando se casaram decidiu proporcionar aos filhos uma vida mais ligada à fazenda. E eu sempre adorei isso. Tínhamos cabras, galinhas, patos, perus e todas essas coisas que tem em uma fazenda. A única coisa que eu não tinha era muita liberdade dos meus pais. Meu pai era um fazendeiro de cabras e seu trabalho era cuidar da fazenda. Ele vendia leite de cabra, fazia queijo e, claro, vendia carne. Minha mãe era uma dona de casa, então ela também estava sempre por perto, o que basicamente significava que eu não tinha muito tempo sozinho e quase nenhuma privacidade. Quando eu era pequeno, não me importava muito. Eu adorava ter meus pais por perto. Eu ajudava meu pai com o trabalho na fazenda, cuidava de todos os animais e sempre estava na cozinha assando e cozinhando com a minha mãe. Mas quando eu cheguei ao ensino médio, estava pronto para crescer e acho que fazer o que toda criança faz quando atinge a puberdade: apenas me afastar dos meus pais. Foi difícil, meus pais odiaram isso. Acho que é porque meu irmão era muito mais velho do que eu e já havia saído de casa naquela época. Eu era o menininho deles, e eles não estavam prontos para a fase rebelde da adolescência ainda. Todos os fins de semana íamos jantar como família. Encontrávamos meu irmão e sua esposa e era realmente divertido. Nesta noite, no entanto, eu só queria ficar em casa. Minha mãe insistiu para que eu fosse com eles e, quando eu recusei, ela ofereceu ficar comigo para que eu não ficasse sozinho. Implorei várias vezes para ela me deixar ficar sozinho e, finalmente, depois de que pareceu uma eternidade, ela concordou. Meu pai não estava feliz com isso, mas ela disse a ele que tudo ficaria bem, e se eu precisasse de alguma coisa, poderia ligar. Eles estavam a apenas 45 minutos de carro da cidade, e eu estava animado. Senti que, pela primeira vez na vida, eu estava livre. Naquela noite, minha mãe e meu pai me deram um abraço e um beijo e se despediram. Eles me deram as instruções padrões que todos os pais dão quando deixam seus filhos sozinhos em casa pela primeira vez, como números de telefone celular ou restaurante onde estariam, ligar para emergência em caso de emergência e etc. Tudo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu só estava ansioso para ficar acordado até tarde e assistir a programas que eu não deveria assistir. Sabe, coisas normais de criança. Devo também mencionar que tínhamos um pastor alemão chamado Ghost na época. Ele era um pastor alemão totalmente branco e eu sempre achei que ele parecia muito mais um lobo. Meus pais o pegaram quando eu era apenas um bebê e crescemos juntos. Ele era como minha sombra. Tenho certeza de que tê-lo por perto também dava aos meus pais um pouco de tranquilidade ao me deixar sozinho naquela noite. Minha mãe e meu pai finalmente saíram por volta das 7 da noite e eu estava empolgado. Ouvi meus pais saindo da garagem e estavam no sofá em segundos. Ghost se juntou a mim e assistimos a TV por um tempo. Cerca de 1 hora se passou e nada de significativo aconteceu.
Assisti alguns programas bobos da MTV que meus pais normalmente não permitiam e comi alguns doces que eu tinha guardado da Páscoa algumas semanas antes. Uma coisa importante a mencionar é que não tínhamos cortinas em nenhuma das nossas janelas. Morávamos no meio do nada e não estávamos realmente preocupados que alguém pudesse ver lá dentro. Além disso, minha mãe adorava o sol da manhã entrando pelas janelas, sem ter que percorrer toda a casa abrindo as cortinas. Depois de 1h30 desde que meus pais saíram, minha mãe ligou para me dizer que não estariam em casa no horário combinado, porque meu irmão e sua esposa também queriam ver um filme com eles naquela noite. Ela me disse que voltaria para ficar comigo se ficar sozinha por mais tempo me deixasse desconfortável. Mas, honestamente, eu estava super feliz por ter algumas horas extras sozinho. Então, disse a ela que ficaria bem para aproveitar o filme. Durante um dos intervalos comerciais, corri para a cozinha para pegar uma tigela de sorvete. Ouvi Ghost começar a latir na sala, mas imaginei que ele tivesse visto um dos muitos morcegos que voavam àquela hora da noite. Então, não dei muita importância. No entanto, dessa vez ele não parou de latir. Ficou tão irritante que eu lembro de gritar para ele parar, mas ele simplesmente não parava. Caminhei até a sala e não pude deixar de gritar ao ver o motivo que Ghost estava latindo. Havia um homem parado lá de fora da janela. Ele usava uma máscara branca de Halloween, daquelas de borracha, com um sorriso pintado enorme na frente. Não consegui ver seus olhos, mas meu Deus, ele era incrivelmente assustador. Congelei de puro terror e olhei para o homem enquanto ele olhava para mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e acho que meu instinto de luta ou fuga entrou em ação, porque antes que eu percebesse, estava gritando para Ghost me seguir e correndo a escada acima até o quarto dos meus pais. Quando eu cheguei ao topo da escada, simplesmente não consegui me conter. Tinha que saber se ele ainda estava lá. E estava, mas dessa vez ele estava com a mão levantada e acenou lentamente para mim, com a cabeça inclinada para cima, mantendo-me em seu campo de visão. Entrei no quarto e tranquei a porta atrás de mim. Nesse ponto eu estava chorando, lamentando ter ficado sozinho, só querendo meus pais. Corri até o criado mudo e peguei o telefone fixo para ligar para o meu pai, mas não havia sinal de telefone. Não fiquei muito preocupado, já que meu pai me deu um celular para usar em emergências, mas o único problema era que ele estava no meu quarto, do outro lado do corredor, e eu não queria arriscar ir até lá, onde o homem mascarado poderia me ver. Não tinha outra opção. Não ia ficar esperando meus pais voltarem horas depois com esse homem a poucos metros de mim, fora de casa. Reuni toda a coragem que tinha, destranquei a porta do quarto e corri o mais rápido que pude. Em 10 segundos percebi que o homem não estava mais fora da janela. A janela estava aberta e ele estava agora parado embaixo da escada. Gritei involuntariamente o mais alto que pude e ouvi seus passos correndo atrás de mim. Ghost começou a avançar na direção do homem latindo, o que fez ele hesitar por um momento. Esse momento foi o suficiente para mim e Ghost entrarmos no meu quarto e trancarmos a porta. Peguei o celular do meu quarto e disquei desesperadamente para a emergência, ansioso para que alguém viesse o mais rápido possível. O homem do lado de fora da minha porta continuava tentando abrir a maçaneta, nunca dizendo uma única palavra. A atendente que me atendeu mal me entendia por causa do meu pavor, mas ela entendeu o básico e me disse que um policial já estava na área e estaria lá em apenas 5 minutos. Ela me instruiu a ficar na linha até ele chegar, e algo em mim pensou que eu deveria dizer em voz alta: "Ok, então o policial estará aqui em 5 minutos, certo? Em 5 minutos ele vai estar aqui, não é?" No segundo em que pronunciei essas palavras, todos os ruídos e movimentos pararam. A maçaneta parou de se mexer e, pelo que eu sabia, ele tinha ido embora da casa. Mas meu coração ainda estava acelerado. Eu sabia que não sairia do quarto até ter certeza de que um policial estaria lá para me ajudar. E, como a atendente disse, um policial estava na minha casa dentro desse período de tempo. Vi as luzes do lado de fora quando ele chegou e ouvi sirenes. Ouvi eles entrando na casa e correndo para cima, gritando para o homem descer e colocar as mãos para trás. Isso foi apenas a confirmação para mim de que o homem não tinha ido embora. E fiquei tão aliviado por não ter tentado sair do meu quarto quando pensei que ele tinha saído. Eles o prenderam e um dos policiais ficou comigo enquanto o outro levava o homem embora. Aparentemente, eles chamaram meus pais, que estavam correndo para casa. Acabaram encontrando várias cabras mortas na propriedade, claramente mortas com golpes de faca espalhados pelos seus corpos. Quando a polícia o encontrou, ele ainda estava parado lá de fora da minha porta, apenas olhando para ela, com sangue no corpo. Ele nunca disse por que fez isso. Na verdade, nunca disse uma palavra sequer. Após esse período, descobrimos que ele foi condenado a 10 anos de prisão, o que foi um alívio para nós. Minha mãe e meu pai pensaram em vender a fazenda e comprar outra após esse evento traumático, possivelmente indo para o estado do outro lado do país, onde achavam que eles nunca nos encontrariam novamente. No entanto, o homem mascarado acabou tirando a própria vida na prisão antes que isso pudesse acontecer.
E para qualquer criança por aí que deseja a liberdade de seus pais quando ainda é muito jovem, lembre-se, nos seus momentos mais assustadores, eles são as pessoas que você mais deseja que estejam ao seu lado. Inscreva-se no canal. Sou uma pessoa bastante cautelosa. Sempre me disse que nunca estaria como outras pessoas que se colocam em situações perigosas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Tenho 28 anos e atualmente moro com meu marido Sam e nossa filha Helena, de 3 anos. Meu marido e eu crescemos na região, e quando nos casamos decidimos que uma casa agradável em um terreno grande seria perfeita para nós. Nunca fomos do tipo que gosta de viver na cidade e queríamos que nossa filha tivesse muito espaço para brincar. Durante os 5 anos que moramos aqui, compramos muitos animais de fazenda pela internet. Começamos com galinhas, depois porcos e eventualmente cabras. Há pouco mais de 1 ano sugeri ao meu marido que seria divertido ter uma vaca. Poderíamos tirar leite dela e ela não teria que ter seu bezerro retirado, como a maioria das vacas leiteiras. Sentimos que estávamos fazendo algo bom. Porém, depois de cerca de 6 meses com ela, percebemos que ela dava muito trabalho para cuidar, tanto para ela quanto para o bezerro. Queríamos que fossem para uma casa que tivessem tempo para cuidar deles adequadamente. Fiquei realmente triste em deixá-los ir, mas sabia que era a coisa certa a se fazer. Sugeri ao meu marido que a listássemos à venda por internet e ele concordou que era uma boa ideia. Então a anunciei imediatamente. Sabíamos que ela seria vendida rapidamente, dado que produzia bastante leite e vinha com o bezerro. Com apenas algumas horas de anúncio, recebemos cerca de 10 retornos. Eliminamos as propostas falsas e ruins e uma pessoa se destacou. Eles disseram que tinham uma fazenda de 50 alqueires e outras vacas leiteiras, então tinham experiência. Também mencionaram que poderiam buscá-lo o mais rápido possível pelo preço que estávamos pedindo. Ficamos felizes que iriam para um lar tão bom. O único problema era que meu marido estaria viajando a trabalho na próxima semana. Ele me disse várias vezes que não se sentia confortável com um estranho vindo à fazenda quando ele não estivesse lá. Mas eu era um pouco confiante demais e tinha certeza de que tudo ficaria bem. As pessoas da nossa região eram boas, e eu não tinha ouvido falar de nada ruim vindo de compras de animais na área. As pessoas que iriam vir buscar a vaca eram um casal chamado João e Maria. No começo, por um momento, fiz uma piadinha comigo mesma de que seus nomes eram tão normais que quase pareciam falsos, mas o pensamento passou e não me ocorreu novamente. Dei a eles nosso endereço e disse que poderiam vir buscar as vacas no dia seguinte por volta das 16 horas. Naquela noite, meu marido deu um beijo em mim, nossa filha, e partiu para sua viagem de trabalho. Ele levava muito a sério nos deixar sozinhos. Tínhamos horários estabelecidos para ligar um para o outro e, se eu perdesse uma ligação, ele alertaria a polícia. Pode parecer dramático para algumas pessoas, mas era a nossa rotina, e se isso lhe desse mais paz de espírito ao sair, eu estava mais do que bem com isso. A noite passou sem incidentes. Acordei cedo por volta das 6 horas para soltar os animais, alimentá-los e dar-lhes água. Os animais estavam animados por terem saído, especialmente porque choveu no dia anterior e eles estavam presos dentro de casa. Helena sempre me acompanhava de manhã, e era tão fofo vê-la interagindo com todos os animais. Soltei as vacas pela última vez, esfreguei suas costas e basicamente me despedi delas. Por volta das 13 horas, preparei algo para comer para mim e para Helena e a vesti com roupas diferentes para o restante da noite. Então, nos sentamos no sofá e esperamos às 16 horas, quando as vacas seriam retiradas. Durante o dia, fiz minhas ligações de rotina com meu marido para contar como estávamos e, sendo honesta, eu realmente me arrependi de deixar estranhos irem à minha casa sem ele estar presente. Comecei a ter um pressentimento horrível no fundo do meu estômago que simplesmente não conseguia entender o que era. João e Maria me ligaram para me dizer que estavam a apenas 5 minutos de distância, então fui até a entrada cumprimentá-los quando chegaram. Acabei de colocar a Helena para tirar a soneca, então estava completamente sozinha lá fora. A primeira coisa que notei quando eles chegaram foi a bagunça que ambos estavam vestindo. Comecei a correr de volta para casa antes de ouvir um deles gritar: Não, você volta aqui agora!" Com um sotaque sulista bem carregado que era quase difícil de entender. Senti algo duro pressionando as minhas costas e soube imediatamente que era uma arma. Perguntei a eles com uma voz trêmula o que queriam, mas eu não tinha dinheiro. E eles me disseram para calar a boca. Se eu quisesse viver, faria exatamente o que eles dissessem. A mulher, Maria, tinha uma voz rouca, quase como se fumasse por mais de 40 anos. Eu podia dizer que ela também era do sul quando disse: "Você vai entrar e pegar cada peça de joia que possui, colocar na bolsa e me dar, enquanto João aqui pega o que quiser, e você não vai oferecer resistência." A primeira coisa que pensei foi na minha filha. Não podia deixá-los encontrar a Helena.
e eu não sabia do que essas pessoas eram capazes. Disse a ela que obedeceria, mas eu já sabia que não iria conseguir. Realmente não conseguia, e eu tinha que manter minha filha segura. Entrei em casa e Maria fechou a porta atrás de mim enquanto caminhava em direção ao quarto. Meu marido mantinha uma espingarda embaixo da cama e eu sabia que se pudesse pegá-la, talvez conseguisse salvar a vida da minha filha e possivelmente a minha também. Minha caixa de joias também ficava embaixo da cama. Preciso entrar debaixo da cama para pegar, eu disse, com a voz calma naquele momento, porque estava tão preocupada que ela suspeitasse de algo. Ah, dane-se, apenas me dê o que pedi, ela disse. E eu podia sentir sua saliva caindo no meu rosto enquanto falava. Ela estava com a maioria dos dentes faltando, então não fiquei surpresa, apenas nojenta, mas não surpresa. Me ajoelhei no chão e olhei embaixo da cama. Lá estava a arma, a apenas alguns centímetros de distância. Eu sabia que teria que ser rápida para tirar eu e minha filha dessa situação sem perigo. Em um movimento rápido, peguei a arma e bum! Sem pensar ou mirar, disparei um tiro. A Maria se foi em segundos. Era uma espingarda de 2 canos, então eu sabia que quando o João viesse correndo, eu teria apenas uma chance de acertá-lo também. A adrenalina estava bombando e eu nem mesmo pensava na pessoa que acabara de morrer no meu quarto. Tudo que eu conseguia pensar era em manter minha filha segura. Se eu morresse no processo, que assim fosse. João entrou no quarto gritando por Maria, mas deu uma olhada e antes que eu pudesse disparar, estava correndo escada baixa e para fora da porta gritando "Jesus Cristo!", enquanto sua voz se quebrava, parecendo triste. Corri para pegar a Helena e a levei comigo até a varanda da frente, onde ficamos. A polícia chegou 30 minutos depois, dizendo que meu marido havia ligado e dito que algo estava errado em casa. Eu não havia ligado no horário combinado porque eles roubaram meu celular, então ele sabia que algo estava acontecendo e eu mal conseguia falar. Juro que entrei em choque enquanto segurava minha filha, enquanto os policiais vasculhavam a casa e encontraram o corpo lá em cima. Acontece que, é claro, esses nomes eram falsos. Eles nunca conseguiram identificar o homem, mas a mulher era alguém que os policiais conheciam bem na área. Ela havia sido presa várias vezes por acusações relacionadas a drogas. Foi o pior e mais traumatizante dia da minha vida, mas me ensinou uma lição muito valiosa. Nunca assuma que estranhos são dignos de sua confiança e nunca subestime o amor de uma mãe por seu filho.